Olá, turminha, tudo bem? Nossa primeira atividade de hoje é a matéria de História. Vamos analisar da página 245 a 247. Então vamos à leitura. Acompanha aí, pega o livro e acompanha a leitura comigo. Vinda da família real para o Brasil. Então vamos ver o que aconteceu. No início do século XIX, o Rio de Janeiro, apesar de ser a capital do Brasil colônia, era uma cidade pequena. Não chegava a ter 50 ruas estreitas, a maioria de terra e sem calçadas para os pedestres. Elas eram ocupadas principalmente pelos escravizados, que faziam serviços pela cidade, desde transporte e entrega de mercadorias até trabalhos de sapateiro, vendedores ambulantes e barbeiros. Também eram os escravizados que pegavam água nos chafarizes e fontes das cidades e carregavam até as casas dos seus donos, pois não havia água encanada. Foi para essa pequena cidade que em 1808 se transferiu a família real portuguesa. Portugal estava ameaçado de ser invadido pelo exército francês, seu inimigo naquela época, e decidiu mudar a capital do seu império para um lugar bem distante para ficar em segurança. Antes de continuarmos, observem esta cena, esse cenário. Você observa e identifica vários escravos com várias atribuições, com várias atividades que eles realizavam nessa época. E aqui embaixo, toda vez que você enxergar uma imagem, principalmente quando você está estudando história e geografia, se atentem à legenda. O que é legenda? São aquele espaço abaixo ou ao lado da imagem que identifica suas características. Nesse caso, são o quê? Os chafarizes que eram frequentados pelos escravizados, que buscavam água para a residência de seus senhores. João Mons Wengas, Carregadores de Água, Rio de Janeiro, 1835, uma obra pintada para registrar esse fato. Agora sim, vamos continuar nossa leitura com o tema abordado. No dia 29 de novembro de 1807, saíram de Lisboa, até a capital de Portugal. Mais de quantos navios? 70 navios, levando quantas pessoas? 15.000 pessoas. A rainha Dona Maria I, seu filho, o príncipe regente Dom João, a princesa Carlota Joaquina e seus filhos Dom Pedro, Dom Miguel, mais membros da família real, como empregados, políticos, artistas, médicos e nobres. Além das pessoas, os navios partiram levando tudo o que era de valor e considerado importante para viver no Brasil. Continuando nossa leitura, acompanhe aí com a professora. Leia o texto sobre o que leia o texto sobre o que foi colocado nas embarcações que viajaram para a colônia. Que texto? Esse aqui logo abaixo. Vamos lá. Os porões dos navios estavam entulhados com tudo aquilo que Dom João mandara carregar. Vamos ver o que? Centenas de baús com papéis dos vários ministérios, arquivos, mapas, pertences de igreja, a Biblioteca Real, com 60.000 livros, as obras de arte, os objetos dos museus, uma tipografia e, é claro, o Tesouro Nacional, como a prataria, as joias, as reservas de ouro e diamantes, todo o dinheiro. Embarcaram ainda cavalos, bois, vacas, porcos, galinhas e toda a comida possível. Este texto
Essa informação foi retirada da obra A Corte Portuguesa do Brasil, da editora Saraiva, de Paulo Porta, uma edição de 2004. Aqui ao lado você tem um registro tipografia, que é o que? É um equipamento para produzir textos impressos. Continuando o nosso texto, agora a página 246. Após lerem o texto, façam uma roda de conversa, como não estamos em sala de aula. Reflitam individualmente ou conversem com alguém da família. Atividade 1. O que era mais importante na bagagem da família real? Com base no que foi transportado ao Brasil, no carregamento, escolha 2 coisas e apresente. Escreva no caderno, né? Ao invés de você apresentar, não estamos na sala de aula. Então você vai escolher 2 coisas e vai escrever dizendo por que você as escolheu. Escolhi por causa disso, tá bom? Então, esta é a primeira atividade. E observe que essa primeira atividade aqui é com base no que você leu no texto, que foi transportado ao Brasil no carregamento, tá? Então, são informações do texto. 2. Escute o que os outros escolheram e defenda a sua. Esta aqui você não precisa realizar, porque seria uma discussão em dupla ou em grupo, ok? Então, você se atente a fazer somente a primeira atividade. Vamos seguindo. Após 54 dias de viagem pelo Oceano Atlântico, as embarcações aportaram em Salvador, na Bahia. Pela primeira vez, uma rainha e um príncipe de Portugal vinham ao Brasil. Permaneceram algumas semanas por lá e finalmente foram para a capital. Chegaram ao Rio de Janeiro na manhã do dia 7 de março de 1808. Assim, a partir desse ano, o Brasil passou a ser sede do governo português. Continuando. Governo português. A população da cidade, em torno de 50 mil pessoas, estava aguardando a chegada da família real. Em poucas horas, desembarcaram milhares de portugueses e foi uma confusão. Não havia casas para todos eles morarem e muitos brasileiros tiveram que abandonar suas residências para dar lugar aos novos moradores da cidade. Olha que judiação. As melhores casas eram marcadas pelos funcionários reais com as letras PR, o que significavam príncipe regente. Ou seja, o príncipe D. João requisitava aquela moradia para seus súditos. Mas o povo do Rio de Janeiro não gostou nada dessa atitude e passou a ler PR como ponha-se na rua. D. João passou a morar e governar o edifício do Paço Imperial. Vamos observar a cena. Temos essa primeira cena, essa primeira imagem aqui. Vamos dar uma olhadinha na legenda para ver do que se trata e o que é. Lembrando que quando você enxergar uma imagem, sempre leia as informações que tem ou abaixo ou ao lado dela. O Paço Imperial é um edifício do lado esquerdo do largo. No centro, em primeiro plano, está o chafariz de Mestre Valentim. Hoje, esse local chama-se Praça 15 Jean-Baptiste de Pré, vista do Largo do Paço. Esta imagem foi retirada em 1830 e trata-se de uma gravura. Vamos analisar essa segunda imagem aqui. Escravas vendem quitutes aos guardas reais em frente ao Paço Imperial. Ao fundo, o chafariz Mestre Valentim de Brett, os refrescos da tarde no Largo do Palácio, uma litografia de 1826. Até aqui tudo bem, turma? Então vamos seguindo
adiante com a página 247. Então aqui fique sabendo realizações de D. João no Brasil. Os primeiros anos do governo D. João foram marcados por muitas obras na cidade do Rio de Janeiro e mudanças que afetaram a vida em outras cidades no Brasil. Ainda em 1808, a proibição das manufaturas foi encerrada e os portos do Brasil puderam negociar com os ingleses também. Assim chegaram aqui muitos produtos vindos da Inglaterra, que a população nem conhecia. O príncipe regente também incentivou o desenvolvimento da produção de tecido e de ferro. No entanto, nesta época, a maioria das iniciativas de criar fábricas no Brasil não deu certo. Por quê? Pois os produtos ingleses eram mais baratos e de melhor qualidade. Também em 1808 foi criado o Banco do Brasil, que existe até hoje, e o Real Horto, atual Jardim Britânico, onde foram plantadas centenas de espécies de plantas de vários lugares do mundo. Em 1810, foi criada a Real Biblioteca, atual Biblioteca Nacional, para abrigar os milhares de livros trazidos de Portugal, além de instituições de ensino, hospital, fábrica, museu, teatro, imprensa e o correio. Vamos seguir adiante. Em 1816, com a morte de sua mãe, a rainha Dona Maria I, ele tornou-se Dom João VI, rei de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1821, retornou para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro como príncipe regente no Brasil. E aí, vamos dar uma olhadinha nessas duas imagens. Observou aí? Então vamos ver aqui um pouquinho embaixo. O que nós vamos ver? Isso mesmo, a legenda. É a fachada da Biblioteca Nacional e sala de pesquisa e leitura no Rio de Janeiro, fotos de 2014. Vamos ver aqui agora qual é a atividade que nosso conteúdo propõe. Primeiro, você já foi a uma biblioteca? Você vai responder na frente do seu livro. Se não tiver espaço, escreve no seu caderno. 2. Sua escola tem biblioteca? Primeira pergunta, primeira resposta. Se sim, responde sim. Se não, responde não. Ponto final. E sua cidade? Então ele quer saber se na sua escola tem biblioteca e se na sua cidade tem biblioteca. Então são duas perguntas, duas respostas, não esquecendo do ponto final. Atividade número 3. Na sua opinião, o que há de interessante nas bibliotecas? Ou o que existe de interessante nas bibliotecas? Responda. Não esqueça de tirar foto e mandar para a professora no grupo. 4. Que tipo de livros você gosta de ler? E aí, você escreve aqui. 5. Por que a leitura é importante? Esse aqui eu quero ver quem que vai responder, hein? Por que você acha que a leitura é importante? Por exemplo, para mim, a leitura é importante porque você conhece outras informações. Através da leitura, você conhece outro país, você conhece a cultura de outras pessoas. E para você, por que a leitura é importante? Façam as atividades. Se tiver dúvida, pergunte para a professora no grupo que a gente vai conversando. Importante é não ficar com dúvida, belezinha? Então eu fico aguardando suas atividades.